Hoje à noite nós continuaremos estudando essa carta. O capítulo que nós vamos ver é o capítulo 2. Semana passada nós paramos no versículo 11 e hoje nós vamos continuar no versículo 12. O que nós sempre fazemos é uma exposição de alguma carta, de algum livro. De vez em quando eu prego tematicamente, mas eu gosto de estudar livros, porque a gente não inventa nada, a gente tira a ideia que o autor escreveu e a gente tenta tirar algum ensinamento para nós hoje, tá? O tema que eu quero hoje à noite desenvolver com vocês: sem obediência não há... Eu esqueci o tema da semana passada, quem me ajuda a lembrar? Sem humildade não há unidade. Eu vou nesse mesmo barco, só mudo os tópicos. Sem obediência não há crescimento. Entenda isso. Sem obediência, o cristão não cresce espiritualmente. Então quer dizer que a gente precisa obedecer à lei? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a obediência, e eu vou mostrar isso para vocês hoje à noite, ela é necessária, não é uma opção para a vida do cristão. Tá bom? A história ela sempre se repete na vida, seja do povo de Deus no Antigo Testamento e do povo de Deus no Novo Testamento. Diz para mim, a desobediência ela é causa ou é efeito? A desobediência é causa ou efeito? Causa ou consequência? Consequência? Ou é causa? Vamos pensar em Adão e Eva. Eu quero mostrar algo muito importante para você. Lá no Jardim do Éden, os dois viviam felizes. Adão, quando viu Eva, ele: "Uhul! Essa é a mulher da minha carne, é a varoa. Deus fez especialmente para mim, ela me corresponde." E os dois tinham intimidade, viviam legal. E Deus deu missão para Adão, dar nome aos animais. E Deus disse: "Olha, vocês podem desfrutar de tudo que existe no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, vocês não podem comer. O dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão." A desobediência é causa ou consequência? Veja, no coração de Eva e depois posteriormente de Adão, houve aquela falta, aquela carência, tipo assim: olha, mas peraí, se realmente eu tivesse plena satisfação aqui no jardim, eu poderia comer de todas as árvores, Deus não iria me impedir de comer essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então algo começou a ser engendrado dentro do coração deles, e Satanás apenas deu a isca, a tentação. Então a desobediência veio como consequência de uma insatisfação, ou a gente pode chamar isso de uma falta de fé, falta de satisfação em Deus. E a história se repete hoje. Quando o povo de Deus desobedece a Deus, é consequência de algo que está no coração. É uma insatisfação com a vida que Deus tem nos dado. Não, peraí, mas eu só vou ser realmente feliz se eu pegar desse fruto que Deus disse para não pegar, que Deus disse para não comer. Mas peraí, eu só serei realmente feliz se... Então eu quero mostrar isso para vocês hoje à noite, que a desobediência muitas vezes ela entra na nossa vida por causa de algo que está no coração, é uma carência, uma insatisfação com a vida que Deus nos deu, com aquilo que nós somos e com aquilo que nós geralmente fazemos. Porque a minha proposta hoje à noite para vocês está aí, olha, vamos ler comigo? A fé genuína, ela leva o cristão para uma vida de... Então veja o que eu quero ensinar para vocês. Assim como a desobediência é consequência da falta de fé, a obediência é consequência da fé genuína. Então, quando eu tenho uma fé verdadeira, genuína, ela vai me levar para a obediência. Entenderam isso? Então, não é a obediência que salva,
O que salva é a fé, porque pela graça vocês são salvos. Mas uma vez que eu creio, isso vai me levar para obediência. Olha o que Paulo falou, nós estamos estudando Romanos agora, e eu achei interessante isso. Ele escrevendo para os romanos, ele diz assim para eles: olha, antes de tudo, precisa abrir lá não, antes de tudo sou grato a meu Deus. Por que ele é grato? Mediante Jesus Cristo, por todos. Por quê? Por que havia gratidão no coração do apóstolo Paulo pela igreja em Roma? Ele diz: porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Aquele grupo de cristãos que estavam se reunindo lá em Roma, eles tinham vindo de Jerusalém, ouviram a pregação de Pedro, creram em Jesus como Messias, e agora então eles voltaram para Roma, possivelmente para a Itália, e estão então divulgando a fé que eles têm, e as pessoas estão ouvindo isso. Isso chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, e ele está dizendo: nossa, eu sou extremamente grato pelo que Deus está realizando na vida de vocês, porque em todo mundo está sendo anunciado o quê? A fé. É isso que faz alguém ser crente, é a fé em Jesus Cristo. Mas olha como que ele fala no final da carta. Ele diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Olha que interessante. Por isso estou muito alegre. Quando você estuda a carta de Romanos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, Paulo está falando sobre doutrina, sobre ensinamento de Deus para nós. Capítulo 9, 10 e 11, ele faz um intervalo para falar sobre Israel. Capítulo 12, 13, 14, 15 e 16, ele vai falar assim: olha, então já que vocês creem dessa maneira, vivam dessa forma. Vocês têm que viver de acordo com o que vocês creem. E é isso que ele está falando na carta. Ele inicia a carta dizendo: eu estou feliz pela fé que vocês têm. E ele termina a carta dizendo: eu estou feliz, continuo feliz porque está sendo anunciado a obediência que vocês têm. Entenderam isso? O exemplo de Abraão é muito gratificante nesse sentido, para você entender. Fé genuína produz obediência. Quando Deus o chamou, lá no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o escritor de Hebreus, olhando para esse evento do passado, ele registra assim, na galeria lá dos heróis da fé: pela fé, Abraão, quando chamado, o que nós cantamos agora? Pela cruz me chamou. Nós fomos chamados por Deus a olhar para a cruz e entender que ali o filho dele morreu no nosso lugar. Nós cremos e fomos salvos. Então o que Deus espera de nós? O que Ele requer de nós? Obediência. Esse é o exemplo de Abraão. O escritor de Hebreus está dizendo: olha, pela fé, Abraão, quando foi chamado por Deus, o que aconteceu? Obedeceu. E a obediência não é algo intelectual. A obediência é prática, é vida, é decisão. Então o escritor diz: olha, dirigiu-se, olha a ação, porque a fé genuína conduz o Filho de Deus para obediência. Então Abraão saiu, sem saber para onde ia, confiando que aquele Deus que o chamou também iria guiá-lo. Eu achei interessante esse autor. Ele disse o seguinte: olha, a coisa mais importante na vida não é evitar erros, mas sim praticar obediência da fé. O que ele está dizendo é o seguinte: a obediência que vem por causa da fé. Então ele está dizendo, a coisa mais importante não é você tentar ficar evitando erros, é você obedecer a Deus pela fé. Aí ele diz assim: pela obediência, o homem é levado passo a passo a corrigir os seus erros, enquanto nada acontecerá com ele se ele não começar. Então olha, se Abraão tivesse ficado lá só ponderando, só elucubrando sobre o chamado de Deus, estaria lá até hoje. Não tinha nascido Isaac, não tinha nascido Jacó.
Então não adianta nada nós ficarmos ouvindo domingo após domingo mensagens de Deus e a gente diz, nossa, mas essa mensagem foi tão boa, tocou meu coração. Se a gente não colocar isso em prática, não vai ter fruto nenhum na sua vida, não vai ter transformação nenhuma. Você vai continuar do jeito que sempre esteve. O que nós temos aprendido de Deus nessa carta aos Filipenses? Os sermões que eu preguei para você em primeiro lugar, eu falei que Deus espera que cada um de nós tenha uma atitude positiva, uma atitude realista diante das circunstâncias da vida. Lembra disso? Lá no capítulo 1, a partir do versículo 12, ele diz, olha, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho, e ele espera que cada um de nós aprenda a reagir positivamente diante das circunstâncias adversas da vida. Semana passada eu trabalhei esse tema com vocês. Sem humildade não há unidade. Não tem como um povo de Deus viver na mesma comunidade se nós não formos humildes. Se cada um começar a puxar sua sardinha para a sua brasa, o bicho pega e a gente não consegue viver junto. Porque cada um tem o seu direito, cada um tem a sua posição, cada um tem a sua ideia. Por isso nós precisamos, como Paulo falou, sermos humildes e considerar cada um o outro superior a nós mesmos. E hoje à noite, como eu falei para vocês, eu quero falar sobre isso. Sem obediência não há crescimento. Sabe de uma coisa que Deus nos fala? Ele mostra a necessidade, não é uma opção. Ele mostra a necessidade de obediência. Olha o que Paulo fala lá no versículo 12. Mantenha aí sua Bíblia aberta. Capítulo 2, verso 12. Assim, meus amados. Essa palavra assim, talvez na sua Bíblia esteja desse modo, portanto, é a conclusão de um argumento que ele começou para a igreja. Olha, vocês precisam ter a mesma atitude de Jesus. Ele é Deus, e Ele se fez homem, Ele se esvaziou. Então, para vivermos em comunidade, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. E Paulo diz assim, olha, e Ele foi obediente, e obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer, até a morte de cruz. Então, por isso, ele vai dizer assim, olha, assim, meus amados, porque Cristo foi obediente, vocês também precisam ser. Se vocês dizem que Ele é Senhor da sua vida, você não pode dizer, Jesus é Senhor da minha vida, e viver do jeito que você quer, da forma como você imagina. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, enquanto Ele esteve lá, ministrando, o apóstolo Paulo fundou a igreja, ministrou durante um tempo, e os cristãos obedeciam a palavra de Deus, enquanto o apóstolo estava lá. Mas ele está dizendo, olha, a obediência é uma necessidade, não só quando eu estou presente, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês. O que ele está dizendo? O Lucas, vocês viram o tamanho do Lucas? Fui abraçar ele, até assustei. Falei, quem que é você, menino? Cresceu pra caramba. O Chiquinho vai botar o Lucas lá na autoescola para aprender a dirigir. Levar a Marci para cá, a dona Elvira para lá. E o Lucas então vai frequentar a escola para saber sobre o carro, as leis. Aí vai chegar um momento que o instrutor vai falar para ele assim, agora, Lucas, vamos para a prática. Vamos botar em ação tudo aquilo que você sabe. É isso que Paulo está dizendo. Nós cremos em Jesus, amém? Agora Paulo está dizendo, ponha em ação a sua fé. Deixe as pessoas verem que você realmente é um cristão. Dê frutos dignos de uma vida que está demonstrada em arrependimento. Entenderam isso? Outra coisa importante, e ele diz, olha, obedeçam, coloquem na prática a sua salvação com temor e tremor. Mas não com medo como os judeus do Antigo Testamento. Tem muita gente que acha que Deus está lá no céu com um dardo inflamado e na primeira pisada na bola ele... Tem gente que tem medo de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando que o fato de que nós invocamos a Deus como nosso Pai, a nossa obediência não é servil, como escravo. A nossa obediência é como filhos amados de um Deus Todo-Poderoso.
O temor e tremor é o medo de errar, é o medo de fazer aquilo que não é a vontade de Deus e desonrar o meu Pai. Entenderam a ideia? Então, quando eu vivo na prática a minha salvação com temor e tremor, eu estou preocupado de não desonrar o meu Papai do céu. É isso que o apóstolo Paulo está falando, sendo instruído por Deus para nos ensinar hoje à noite. Deus está falando da necessidade de obediência à sua palavra. Conhecimento sem obediência não produz frutos na vida do cristão. Como que o cristão pode obedecer a Deus? Tenho 3 ideias aqui. A primeira delas, nessa aula de Filipenses que nós fizemos no seminário, meu professor disse que a igreja lá estava enfrentando problemas com a liderança. Por que meu professor dizia isso? Volta uma página para trás, capítulo 1, verso 1. Paulo começa a carta dizendo assim, olha, Paulo e Timóteo, servos, dulos, escravos de Cristo Jesus, a todos os... Paulo estava escrevendo uma carta para quem tem lá no céu? Quem são os santos aqui? São os crentes da igreja de Filipos. Então, cada um de nós que tem Cristo Jesus, fomos justificados pela fé, somos santos, fomos separados para a glória dele. Então, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Na única carta que Paulo escreve, que ele menciona no cabeçalho a liderança da igreja. Então há uma dedução, meu professor cria nisso, e eu creio também, que a igreja tinha problema de submissão à autoridade. Você quer obedecer a Deus? Você precisa aprender a obedecer os seus pastores, seus líderes. Você precisa perguntar, se você não sabe, você precisa perguntar qual é a vontade de Deus acerca de comer jiló. Estou querendo comer jiló lá em casa. Claro que eu estou brincando com vocês. Mas o problema dos crentes é que eles fazem as coisas erradas, infelizmente. Aí depois vem tudo quebrado. Pastor, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que lá atrás você não tivesse tomado o caminho que você tomou. Então nós precisamos aprender a obedecer a liderança. Não precisa ir lá, só escute o que a Bíblia diz lá em Hebreus. Eu vou ler para você rapidinho. Capítulo 11, lá no versículo 7, o escritor diz assim, olha, 11 não, eu fiz errado aqui, é 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes pregaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram, e imitem a sua fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele guardou os líderes. Muitos morreram por causa de Jesus, mas mantiveram a fé. Ele está olhando para a igreja e dizendo, olha, imite os seus líderes. Lá no 17 ele fala assim, olha, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Não é uma obediência burra, cega. É uma obediência dentro de limites e é uma obediência racional. Desde que o meu pastor esteja ensinando a palavra. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, por isso não seria proveitoso para vocês. Paulo está ensinando a igreja de Filipos a ser submissa à sua liderança. Isso é fazer a vontade de Deus, isso é obedecer a Deus. Segundo lugar, como que você pode obedecer a Deus? Seguindo a orientação de Deus. Tem um texto que eu acho maravilhoso, não precisa ir lá também, eu vou para você, leio. Lá no Salmo 32, Davi está confessando o seu pecado a Deus. Ele havia adulterado com Batseba, ele havia matado o marido dela para ficar com a mulher, e ele escondeu isso de todo mundo. Deixa eu falar baixinho aqui, menos de Deus. E o profeta então foi lá confrontá-lo com o seu pecado, e ele reconheceu o pecado, e ele escreve esse Salmo 32, confessando o pecado para Deus. E chega lá no versículo 8, Deus faz uma promessa maravilhosa para Davi, e para nós também, eu creio. Ele diz assim, olha, eu o instruirei
e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Como que Deus vai fazer isso? Será que quando o Marquinhos estiver desviando, ele vai dizer: ô Marquinhos, não é por aí não? Não, não é assim que Deus faz. Deus tem nos instruído, nos ensinado, nos aconselhado e cuidado de nós como bom pastor através da sua palavra, puxando a nossa orelha, mostrando o caminho que nós devemos andar. Agora preste atenção no que Deus fala para Davi. Deus prometeu: eu vou te instruir, vou te ensinar, vou te aconselhar, vou cuidar de você. Mas Davi, Divino, seu Alcides, João, Titão, só citei homem, não sejam como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Olha que interessante, Deus está dizendo para nós: gente, vocês não são animais, vocês têm a capacidade dada por Ele de pensar, de avaliar, de escolher. Além do mais, nós temos o Espírito Santo habitando em nossa vida. Não seja como um cavalo que precisa ser puxado, machucado, para seguir a vontade do carroceiro ou do cavaleiro. E é isso que ele está falando para cada um de nós. Terceiro lugar, se eu quero obedecer a Deus, eu vou obedecer os líderes da minha igreja, eu vou seguir a orientação de Deus na sua palavra, e eu vou me submeter. É diferente de seguir a orientação. Submeter é colocar-se abaixo daquilo que Deus diz. Se Deus fala que é assim, não tem meio termo não. Eu não posso dar o jeitinho brasileiro. Se Deus diz que é assim, é assim. Então não precisa ir lá de novo comigo. Eu quero ler esse texto para você. 1 Samuel. Vocês conhecem a história? Deus, quando libertou Israel do Egito, um grupo de pessoas, uma tribo de pessoas, chamada Amalequitas, atacaram Israel pelas costas, mataram mulheres grávidas, crianças, e Deus prometeu, por causa dessa covardia, que iria riscar da face da terra todos os descendentes de Amaleque. E chegou a oportunidade. Depois de mais ou menos 350 anos desse episódio, agora Israel tem um rei chamado Saul, que tem um exército e pode destruir Amaleque. E Deus então envia o profeta Samuel para conversar com o rei, e diz assim: Samuel disse a Saul, abre aspas, porque ele vai falar em nome de Deus: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Deus iria usar o rei como disciplina, um freio na boca de Amaleque, para destruí-lo, porque ele não quis realmente ser misericordioso para com o povo de Deus. Israel foi para a guerra, Saul foi para a guerra, e foram vitoriosos. Samuel estava tirando um cochilo, e Deus chamou ele e falou: ops, vai lá conversar com o rei. Ah, por quê, Senhor? Ele não me obedeceu. Ele desobedeceu a minha palavra. Desobediência é falta de fé. É falta de confiar que há um Deus que sabe todas as coisas. Sim, mas eu tenho que ajeitar para dar certo. E o profeta foi. Então o Senhor Deus falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Vocês acham que só pastor fica irado no trânsito? Quem veio aqui ontem sabe o que eu contei. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Ele passou orando, dizendo: Deus, mas como que Saul desobedeceu ao Senhor? Como é que pode? Aquele homem é burro, estúpido demais. Não é a primeira vez que ele faz isso. E aí então Samuel foi ao encontro do rei Saul. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: oh, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Olha só, cara de pau. Eu obedeci o Senhor.
Eu segui as instruções que ele me deu. Samuel então perguntou: Mé, que balido de ovelhas é esse aí que eu estou ouvindo? Porque Deus havia mandado destruir tudo. Mu, que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo aí? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas, por um bom motivo. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. A gente quer prestar um culto de louvor a Deus, e por isso os soldados pegaram os melhores do rebanho. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou aos despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: não, para aí, eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe o rei Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei todos os amalequitas. Olha, ele preservou o líder ímpio daquela nação. Os soldados, jogou a culpa nos outros ainda, né? Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor. Preste atenção, meus irmãos, qual foi a palavra de Deus para o rei? Samuel, porém, respondeu ao rei de Israel: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência para Deus é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Preste bem atenção. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Zé Fini. Acabou a oportunidade. Aí ele dobrou o joelho, começou a orar, segurou no manto de Saul. Não, para aí, vem. Quando Samuel virou para ir embora, o manto rasgou. E Deus falou assim: fala para esse rei que da forma como rasgou o seu manto, eu rasguei dele o reino de Israel. Não quero mais ele. É muito sério essas questões. Eu preciso aprender a me submeter à vontade de Deus. Não é fazer pela metade. Como eu tenho sempre falado para vocês, Deus sabe da nossa incapacidade, da nossa fraqueza. Por isso, Ele nos informa que a capacidade para obedecê-lo vem dEle. Não fica preocupado com você: mas eu não dou conta. E não dá mesmo. Mas volta comigo lá, se você não saiu, lá para Filipenses, capítulo 2, verso 13. Deus diz assim, olha, o apóstolo Paulo, claro, falando através da sua caneta aqui, mas Deus falando conosco: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o quanto o, de acordo com a sua boa vontade. Então olha, o que Deus espera de cada um de nós é humildade para chegar diante do trono da graça dEle e dizer assim: Deus, eu não dou conta de perdoar o divino. Quando eu olho para ele lá no culto, domingo à noite, e vejo o divino lá, e do lado da irmãzinha, dá vontade de enganar ele. Mas Deus, eu sei que eu preciso aprender a perdoar o meu irmão divino. Deus vai efetuar em mim tanto o querer. A ideia do querer é a vontade. Ele vai trabalhar no meu coração para produzir a vontade de querer perdoar o divino. Não é o pastor que manda e vocês têm que obedecer. Não é a sua força, mas é a graça de Deus que vai operar na sua vida para criar em você a vontade. Eu não tenho vontade. Como a Márcia falou outro dia, a vontade é verdade.
Mas a graça de Deus vai operando na nossa vida, transformando o nosso coração. Então Deus vai efetuar em mim tanto o querer como Ele vai me dar o poder. Ele não vai me deixar sozinho no caminho. Ele vai me energizar. É isso que significa a palavra grega, energel. Ele vai me energizar, Ele vai me dar forças para eu cumprir aquilo que Ele mudou no meu coração. Então Deus fala da necessidade e Ele diz, mas eu não estou deixando vocês sozinhos. Eu vou dar a vocês a capacidade para vocês me obedecerem. E aí então Ele vai dar uma exortação bem prática para cada um de nós. Versículo 14. Ele fala assim, olha, façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas nem discussões. Tem algumas versões que trazem a palavra murmuração. O que ele está dizendo? Que dentro de uma comunidade é muito fácil surgir. Não é verdade? Aqui só eu que limpo o vidro, aqui é só eu que lavo a igreja, aqui é só eu que carrego. Eu vejo lá na hora que eu estou fazendo comida, ninguém ajuda, todo mundo fica papeando. Isso vai alastrando, isso vai criando um mal-estar na igreja. E a igreja de Filipos tinha esse problema, de murmuração. Havia cultos à personalidade lá também, havia insubmissão à liderança. E Paulo está dizendo, olha, coloquem em ação, ponha na prática a salvação de vocês, façam tudo sem murmuração, sem contenda, sem brigas. Veja que lá no capítulo 2, no verso 3, eles faziam muita coisa na igreja, mas Paulo fala assim, olha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Eles queriam fazer para aparecer. Paulo está dizendo, está errado, esse negócio aí está errado. Então, ele vai nos ensinar o seguinte, que o propósito do porquê eu e você temos que obedecer. Eu achei uma ilustração bem interessante. Vamos imaginar, Paulinho, que lá na sua casa chegou um cara, apertou a campainha, igual aquela vez que nós compramos umas camisetas, lembra lá na sua casa, Paulinho? Uma jaqueta de couro. Vamos imaginar que um cara chegou lá com uma binga, um isqueiro no bolso, e com a cartela de isqueiros, e começa a falar para o Paulo, olha, eu vim aqui para te vender um isqueiro de última geração, porque esse isqueiro é bom demais, ele substitui 30 caixas de fósforo, você vai economizar fósforo demais da conta. E aí então você, com um clique só, você põe fogo e tal, ele fala de todos os benefícios desse isqueiro. E de repente o Paulo já está quase para comprar o isqueiro, ele põe um cigarro na boca, põe a mão no bolso, e você pensa que ele vai testar um isqueiro, ele tira uma caixa de fósforo e risca o fósforo. Você falou, mas para aí, se nem o vendedor acredita no isqueiro, eu vou comprar esse isqueiro? Entenderam a ideia? Na vida cristã é a mesma coisa. Nós falamos do amor de Deus, nós falamos do poder dele transformador, nós falamos do amor que nós temos por ele. Estamos vendendo isqueiro, mas muitas vezes as pessoas veem a gente com caixa de fósforo. Por isso Paulo vai dizer assim no versículo 15, olha, por que vocês precisam obedecer a Deus? Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Sabe por que eu e você temos que obedecer a Deus? Para a gente ser sincera. Na época do Novo Testamento, os vendedores de vasos eram muito espertos. E aí então eles passavam cera nas rachaduras, para vender vasos perfeitos. Mas os compradores espertos, eles colocavam o vaso no calor. O que acontecia com a cera? Derretia. Aí ele via as imperfeições. Então ele dizia assim, não, eu quero vaso sem cera.
Daí veio a palavra sincera, sinceridade. Então, quando Paulo está dizendo que quando nós partimos para a obediência e queremos fazer a vontade de Deus, nós vamos ser sem cera, verdadeiros, não falsificados, não adulterados, mas sem cera. Porque Deus quer sinceridade, porque Ele sabe quem nós somos. Ele fala de sermos irrepreensíveis. Significa que a gente não erra? Não. Significa que quando alguém vem puxar a nossa orelha, a gente pode dizer assim, não, é verdade, meu irmão. Ontem eu chamei um motorista de moto, contei isso na ceia ontem, eu chamei um motorista de mototáxi lá, que entrou na minha frente, de burro. Mas deu uma dor no meu coração depois, eu tive que parar o meu carro e tive que confessar o meu pecado para Deus. Você pode puxar minha orelha por causa disso? Não, porque eu já confessei isso para Deus. Fiquei arrependido da minha atitude. Falei, Deus, não é possível que eu não aprendo. Ser irrepreensível. Você vai falar assim, olha, é verdade. Eu tenho lutado com isso. Mas Deus tem me concedido graça para mudar a minha vida. Puros, irrepreensíveis, inculpáveis. A ideia aí de imaculado, de não ter manchas. A palavra foi tirada dos rituais de sacrifício no Antigo Testamento. Que Deus não aceitava animais manchados para o sacrifício. Tinha que ser animais puros. Então, a obrigação do cristão é perseverar na obediência. Lembra sempre disso. Para quê? Paulo diz assim, vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Foi desse versículo que o fundador da palavra da vida no Brasil, no mundo inteiro, ficou inspirado para fundar essa instituição chamada Palavra da Vida. Ele queria ensinar a Bíblia para que pessoas jovens retivessem a palavra, obedecessem a palavra da vida. Aí Paulo diz assim, se vocês fizerem isso, ó Filipenses, no dia de Cristo, eu vou me alegrar de não ter corrido inutilmente, sem valor. Quantas vezes nós como pastores corremos inutilmente, porque parece que não há resposta, e a gente fica frustrado, triste. A obediência do cristão traz alegria ao coração do pastor. Olha o que ele fala no versículo 17, ele usa uma metáfora do sacrifício. Deus no Velho Testamento, em Números, exigia sacrifícios, que você derramasse sobre o sacrifício, às vezes 1 litro de vinho. Eu penso que isso significava dedicação, consagração, submissão a Deus. Então Paulo está usando essa figura para a vida dele, para o ministério dele, diz no versículo 17, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, e dentro de poucos anos Paulo seria morto por causa da fé, possivelmente sobre o império de Nero. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre. O que Paulo está dizendo? Gente, valeu a pena ser pastor da igreja dos irmãos. Não importa se não é uma grande igreja, numericamente, mas é uma grande igreja de homens e mulheres que têm perseverado. Então eu digo, valeu a pena? Valeu! Valeu imensamente a pena ter gastado a minha vida aqui com vocês. E quero gastar mais ainda. Então Paulo está dizendo, valeu a pena, eu estou feliz. O que eu posso aplicar para nós hoje à noite? Essa palavra. Eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, sem obediência na vida do cristão, põe isso no seu coração. Sem obediência na sua vida, não vai haver crescimento. Obediência dá trabalho. Alistar, gente, é pegar caneta mesmo. É pegar uma caneta e alistar atitudes, comportamentos que você tem que não agradam a Deus. Isso é exercício espiritual. E peça a Deus para efetuar em você o querer e o realizar, para você mudar a atitude, para você mudar comportamento. Aí você vai ver mudança na sua vida. Amém? Pare e pense. Eu quero dar uma última ilustração. Eu não estou falando mal do produto. A minha esposa até usa esse produto. Não estou falando mal do produto, mas eu quero usar uma ilustração para meses. Aí eu estou preocupado. Estou preocupado porque as camisas não estão me servindo mais. Vocês estão vendo que está apertadinho.
Mas aí eu estava mexendo no Facebook da minha mulher. Aí eu vi que no Facebook tem um milagre. Tem um tal de café Marita lá, que se você toma, você emagrece. Eu não resisti. Comprei o café Marita. Aí eu pergunto para vocês hoje à noite, o que vocês me aconselhariam a fazer? O que vocês me aconselhariam? Eu tomo ou não tomo café Marita? Meus queridos, eu acho que se você tiver bom senso, você vai falar assim, então, você tem que mudar seus hábitos, negão. Você tem que parar de beber Coca-Cola, você tem que parar de comer além do limite, você tem que sair desse sedentarismo e começar a caminhar um pouco. Não é verdade? O problema é que nós queremos milagres. E rápidos. Só que, não espere resultados diferentes se os seus hábitos permanecem os mesmos. Eu quero ser espiritual, eu quero crescer no conhecimento e na graça de Jesus, eu quero, mas a sua vida continua com os mesmos hábitos. Crente está querendo milagre. Ele não quer sacrifício. Ele não quer sacrifício. Só que eu digo para você, tomar Marita querer milagre. Porque tem uma foto lá, que a pessoa está com 188 quilos. Aí ela diz assim, comecei a tomar café Marita, olha o que aconteceu comigo em uma semana. Uhul! A minha mulher também me bate quando eu faço isso, porque ela está esbelta. Aquele mulherão lá que está com 50 e poucos quilos. Em uma semana, tomando café Marita. Querer mudanças na nossa vida sem obediência à palavra é tomar café Marita. Não vai acontecer nada com você. Nada acontecerá de diferente na sua vida, enquanto você ficar ouvindo a palavra de Deus sem marchar em obediência a Deus e a sua palavra. Certa vez o povo de Deus, quando saiu do... Samuel comeu um slide meu aqui. Ele deve ter detonado meu slide. Certa vez quando Israel saiu do Egito, chegou em frente ao mar, quando eles viram o obstáculo, eles começaram a reclamar uns com os outros. Deus nos trouxe aqui para nos matar, por que a gente não ficou no Egito? Moisés, você é culpado, Deus chamou Moisés e falou assim, fale para os israelitas, marchem, sigam em frente, e deixa o resto comigo. Meus queridos, como a Etel falou, nós queremos, nesse ano de 2018, finalzinho 2019, ter isso no nosso coração. Rosângela, marche, desvia não, fica para trás não. Dona Shirley, marche. João, nós íamos cantar uma música hoje, que fala sobre esse tema, marchar. Eu falei para o Samuel, não, vamos ensaiar direitinho para ficar bem bonito domingo que vem. Mas a palavra de ordem é marchar, é obedecer, não na nossa força, porque Deus é quem nos dá a capacidade. Amém? Vamos orar juntos.